Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa que está no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você crê nessas palavras? Você crê que realmente a vinda do Senhor Jesus está próxima? Eu creio muito. Creio primeiro pelo que está escrito na palavra de Deus e também pelos acontecimentos do mundo. Qualquer pessoa que acompanhe os acontecimentos científicos, os projetos das nações, qualquer pessoa que se informar dos projetos que o mundo tem desenvolvido para esses últimos dias, qualquer pessoa vai chegar à conclusão de que realmente nós estamos vivendo os últimos dias neste mundo. Isso não é novidade para o mundo científico e, sobretudo, não é novidade para os conhecedores da palavra de Deus. Se uma pessoa lê a Bíblia, se ela conhece as Escrituras Sagradas e ainda se ilude, então essa pessoa é a mais cega de todas, porque ela sabe da verdade e ignora. Quando Tiago, usado pelo Espírito Santo, falou essas palavras, ele deu o exemplo do lavrador, que é paciente. Ele não fica preocupado, ele simplesmente lança a semente e fica a aguardar que venha a chuva temporã, a chuva serôdia, a chuva do tempo, fora de tempo, mas ele aguarda que venha a chuva para molhar a terra e então para que aquela semente venha fecundar e produzir os seus frutos. Ele espera com paciência. Assim também, aqueles que têm crido no Senhor Jesus devem esperar com paciência a sua volta, o seu retorno. As últimas palavras de Jesus no livro do Apocalipse foram as últimas, lá no último capítulo. Sabe quais foram? Eis que cedo venho. Eu venho logo. Eu não vou demorar. Eu volto logo. Você crê nessas palavras? Será que quando o Senhor Jesus falou que a sua volta seria rápida, será que havia exagero da parte dele? Óbvio que não. Ele nos deixou os sinais. É isso que toda pessoa que lê a Bíblia deve pensar. Como eu posso saber que Jesus está a caminho? Se ele não disse nem o dia nem a hora da sua volta, se ele não deixou relatado o dia que ele viria, a época, o ano, o dia que ele viria. Mas ele deixou os sinais. Nós temos que acompanhar os sinais dos tempos. O Senhor Jesus falou sobre fomes, pestes, terremotos. Obviamente, isso já acontece há muito tempo. Mas ele falou também da apostasia. Você sabe o que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé, é o esfriamento da fé. E uma coisa que muitos não sabem é que dentro das igrejas há muitas pessoas que já se apostataram da fé. Porque a ideia que se tem que os que se desviaram da fé são somente aqueles que saíram das igrejas. Mas não. Além desses, obviamente, que saíram, que abandonaram a sua comunhão com Deus, existem aqueles que estão dentro das igrejas físicas, dos templos, mas que já se desviaram há muito tempo da verdadeira fé, que não têm praticado a palavra de Deus, que estão mornos dentro das igrejas. E a pior condição espiritual de uma pessoa é a mornidão. É algo tão grave, que o Senhor Jesus chegou a dizer
Quem deras fosses quente ou frio, mas já que és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, isso faz mal para ele. Deus não aceita essa indefinição. O morno é indefinido. É aquela pessoa que não assume realmente a sua fé. Mas também é aquela pessoa que diz que crê. Olha só a condição, é a pior possível. Uma pessoa indefinida. Deus não aceita pessoas indefinidas. Para ele, ou é ou não é, ou crê ou não crê, ou ama a Jesus ou não ama, ou é fiel ou não é fiel. Não existe meio fiel, não existe meio convertido. Ou é ou não é convertido. Essa é a realidade, ou sim ou não. O que passar disso vem do maligno, foi o que disse o Senhor Jesus. Aqueles que realmente têm a sua fé na palavra de Deus e estão vigilantes como ficavam os atalaias, as sentinelas nas muralhas de Jerusalém, nas muralhas da cidade, eles tinham que ficar atentos, porque quando viesse o inimigo, eles tinham que avisar os demais, eles tinham que tocar as trombetas. Assim também, espiritualmente, nós temos que estar atentos ao retorno do nosso Senhor. Temos que observar os sinais. Quais são os dias que temos vivido? Como são esses dias? São dias em que as pessoas têm se distanciado da sua comunhão com Deus, as pessoas têm se tornado cada vez mais materialistas, muitos deixaram de seguir o verdadeiro evangelho e hoje são seguidoras das riquezas, estão deixando de servir a Jesus para servir a Mamon. Há muitos casos de pessoas que deixaram-se levar pelo brilho desse mundo. Eu já ouvi pessoas falarem que queriam viver a sua própria vida, que queriam cuidar de si mesmas, que queriam construir um patrimônio nesse mundo. Não que isso seja errado, obviamente, as pessoas que querem conquistar, se elas têm essa fé para conquistar para a glória do nosso Deus e para servi-lo, não há problema algum nisso. Mas o que nós temos observado é que pessoas que outrora tinham um desejo muito grande de ganhar almas para o nosso Senhor, de evangelizar, de levar o máximo de pessoas ao reino de Deus, objetivando apenas o reino celestial, a recompensa do nosso Senhor. Elas se cansaram de fazer isso. Há muitas pessoas que se cansaram de servir a Deus, se cansaram de todos os dias estarem ali no altar pregando, enfim. Isso tudo mostra que estamos vivendo os últimos tempos, um esfriamento, as pessoas estão preocupadas com o futuro, ou seja, o Senhor Jesus está a caminho, o mundo está caminhando já para o final e as pessoas estão preocupadas com o futuro, o meu futuro, o futuro dos meus filhos. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus e nós temos que depender unicamente dele. Essa palavra não é para aqueles que estão decididos a não ouvir. Essa palavra é para você que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa que pensa na sua alma, pensa na sua salvação. Você tem enfrentado suas lutas, já foi injustiçado, já passou por desertos, várias provações. Às vezes a sensação que você tem é que não tem valido a pena todo o seu esforço. Mas olha, deixe-me dizer algo a você. Vale a pena todas as renúncias por causa da sua fé em Jesus. Porque quando ele retornar, ele vai te recompensar. Você tem sido afrontado por conta da sua fé, tem sido humilhado, tem sido rejeitado, fazem zombarias com o seu nome. Isso tudo é uma glória para você. Quando te ofenderem por causa da sua fé, alegre-se, não fique triste. Quando te perseguirem por causa da sua fé, não se envergonhe. Não se envergonhe de ser humilhado por causa da sua fé, porque a sua recompensa diante de Deus será muito grande. Vale a pena suportar tudo, suportar as lutas, vale a pena passar pelos desertos e se manter fiel a Deus. Você, ao longo dessa jornada, provavelmente já viu muitos desistirem e certamente verá outros tantos que desistirão. Não olhe para essas pessoas, olhe apenas para o Senhor Jesus.
Olhe apenas para o autor e consumador da nossa fé. Não desvie os seus olhos dele. Não desvie a sua atenção do nosso Senhor. Cuidado com as palavras. Tape os seus ouvidos para não ouvir palavras de pessoas que pararam no meio do caminho e querem que você pare também. Pessoas que estão cheias de dúvidas e querem passar as dúvidas que elas têm para você. Pessoas que estão cheias de mágoas, cheias de ódio e querem transmitir isso para você. Obviamente que elas não vão demonstrar nada disso quando falarem, mas elas vão demonstrar que querem te ajudar, que querem abrir os seus olhos. Você tem a palavra de Deus para te alertar, você tem o Espírito Santo para falar com você. Se você for sincero na sua oração, se você disser, meu Deus, não permita que eu seja enganado. Ó Espírito Santo, mostra-me a tua vontade, mostra o que o Senhor quer. Revela para mim, Senhor, a vontade do Senhor, faça-me entender a tua palavra. Se você for sincero nessa oração, o Espírito Santo será contigo e iluminará a sua mente. Ele é o nosso guia. Não é o homem que nos guia, não é o homem que te guia, não é uma religião que te guia. O Espírito Santo é o verdadeiro guia. Apegue-se à sua fé, apegue-se à palavra de Deus, porque estamos nos últimos dias. Se você crê ou se você não crê nisso, isso não mudará absolutamente nada aquilo que está escrito. Que Deus abençoe a todos.